baixinho? Pode aumentar, por gentileza. Irmãos, hoje o culto está sendo conduzido pelos jovens e convidei o Lucas, que ao lado da sua esposa Raquel, são os líderes da juventude. Ele vai estar compartilhando conosco a palavra de Deus. Vem cá, Lucas, estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai querido, Pai amado, abençoa teu filho, derramando sobre ele do teu Espírito, para que ele possa compartilhar conosco aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Que o Senhor o abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Já vim aqui várias vezes hoje, né? Glória a Deus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Um texto muito conhecido. Tenho certeza que se eu nem pedisse para você abrir, você saberia de qual é esse texto. Eclesiastes 3. Eclesiastes capítulo 3, amém? Amém. Que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O Senhor nos abençoe com a sua palavra. Nessa noite, Deus tem falado muito ao meu coração sobre algo que às vezes nós, seres humanos, somos tentados a esquecer. E nessa noite, eu dei o título a essa mensagem de A Soberania de Deus sobre o Tempo. Você pode repetir comigo? A soberania de Deus sobre o tempo. Esse é um texto muito conhecido, eu tenho plena convicção de que você já leu, já ouviu esse texto diversas e diversas vezes. Mas creio que talvez da pandemia para cá, o nosso coração ele tem ficado muito acelerado, nossos pensamentos muito acelerados, a gente quer tudo para ontem, a gente busca tudo para ontem. Se a gente não vê amanhã aquilo que a gente queria ontem, a gente se desespera muitas vezes. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente entende que o nosso Deus, Ele é soberano sobre o tempo. Porque há tempo para todas as coisas. Esses dias eu estava, acho que foi ontem, vindo para a igreja, eu estava vindo com a minha esposa no carro, e desde que a gente casou, há um ano atrás, a gente faz um caminho onde pela manhã nós vemos uma árvore lindíssima, com umas flores assim, coisa linda ali na Vila Militar do Campo dos Afonsos, uma árvore lindíssima dentro do quartel. E aí, ela sempre falava assim: nossa, olha que árvore bonita. Eu passei até a brincar com isso, né? Todas as vezes que a gente passava, lá que árvore bonita, para perturbar também, né? E aí, obviamente, as estações foram mudando, a árvore secou. E aí eu já tenho tempo, tenho passado lá, não vejo nada, aquela árvore seca, a ponto de eu nem conseguir identificar mais onde era a árvore, porque são várias uma do lado da outra, mas essa se destaca muito assim, entre todas. E aí,
nada. Eu falei, caramba, onde que era mesmo? Várias vezes eu passo para ela e falo, é aqui nela. Não, é ali. Eu falo, tá, tudo bem. Não me lembrava. E aí ontem, passando para vir para o GAT, à tarde já, nós passamos ali, e eu vi que tem uma pontinha ali já nascendo, sabe? Quando a árvore já está, a primavera chegou, né? Tempo de florescer ali. Tem uns 4 gravetinhos com meia dúzia de flores ali, lindíssimas já. Aí eu brinquei com ela, falei, olha que árvore linda, está voltando, agora eu sei onde é. E aí quando nós paramos no sinal, eu parei e pensei com ela, falei, caramba, que louco, né? A gente pensar que a natureza, que tudo de fato tem um tempo determinado. Como pode? Como que a árvore sabe o tempo que vai morrer, o tempo que vai renascer? Como que um passarinho, sabe? Você se pega pensando e fala, como que funcionam as coisas, né, ao nosso redor, que a gente nem se dá conta. O sol nasce, claro, tem uma explicação científica ali, mas no final de tudo você para e pensa, Deus é muito bom. Deus comanda tudo. Só alguém extremamente inteligente, de uma forma que a gente não consegue mensurar, poderia colocar as coisas nessa ordem. E aí, eu já tinha escrito essa mensagem, Deus já tinha me dado, e eu pensei nisso, falei, caramba, às vezes a gente de fato se esquece de que há tempo para todas as coisas, né? Eu já passava ali inquieto, falei, pô, cadê essa árvore que não aparece? Uma coisa estava fora do meu alcance, mas a gente, por ver aquilo, sempre quer. E muitas das vezes nossa vida é assim também. A gente se pega tantas e tantas vezes querendo algo. Porque todo ser humano está em busca de crescimento na vida. Todo ser humano, de 0 a 100 anos, está respirando, tem algum sonho, está querendo alguma coisa. Isso é muito lícito, isso é de Deus. A gente busca crescimento espiritual, a gente busca crescimento profissional, crescimento financeiro, crescimento no relacionamento. E a gente se pega muitas das vezes em nossas vidas vivendo em prol daquilo, mas só há uma maneira, só há uma possibilidade de que isso seja feito da forma correta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os contrastes aqui, quando a gente olha nesse texto, você vê tempo de chorar e tempo de rir, coisas completamente contrastantes, diferentes. Isso tudo demonstra que cada aspecto da vida está sob o controle divino, sob o controle do Senhor. Mas não crer nisso é um perigo enorme. E muitas das vezes, inconscientemente, a gente se esquece disso. Porque o problema dos nossos dias é que o desejo de ver as coisas acontecendo, de conseguirmos aquilo que tanto almejamos, de chegar naquele lugar que tanto queremos chegar, muitas das vezes isso nos faz esquecer de que quem controla tudo é Deus. A gente fala aos jovens sempre, está sempre com os jovens, e você vê, todo mundo já passou por isso, e nós ainda jovens ainda estamos passando por isso, de desenvolvimento profissional, na faculdade, aquela coisa, profissão escolher, que faculdade fazer, ou então o que eu vou trabalhar, qual o emprego, e tem aquilo ali, e esse é um momento assim, muito difícil, porque a gente quer tudo para ontem, quer se formar, é uma luta para entrar na faculdade, entrou no dia seguinte e fala, não vejo a hora de me formar. A gente, quando trabalha, às vezes passa um tempo desempregado, aí consegue um emprego, Deus abençoa, quando nós conseguimos um emprego, você fala assim, não vejo a hora de dar 6 horas para ir embora. A gente nunca está satisfeito com nada, essa é a verdade, porque o nosso coração nos leva a isso. Porque muitas vezes, inconscientemente, nós esquecemos e caímos num perigo enorme. Nós abandonamos sem querer um pensamento de que Deus controla todas as coisas. Mas geralmente também tem um outro perigo aí no caminho. Quando nós estamos buscando um crescimento legítimo, nós nos deparamos com diversas possibilidades que até parecem ser boas e vindas de Deus. Como nós lemos no texto, o autor aqui aos Eclesiastes, ele fala, já começa de uma forma muito clara para nós. Tudo tem o seu tempo determinado. E é tempo para todo propósito debaixo do céu. Se o livro acabasse aqui, o recado estava dado.
Há tempo para todas as coisas, mas nós, nosso coração acelerado, nós esquecemos que a soberania do tempo está nas mãos de Deus. E por buscar esse crescimento, muitas das vezes a gente vê um crescimento exponencial, né? Aquele crescimento rápido, e de fato, às vezes existem muitos crescimentos, pessoas crescendo ou coisas acontecendo de forma rápida, que são algo ali verdadeiro. Mas geralmente as coisas com Deus são diferentes e levam tempo para serem construídas. As coisas de Deus raramente são de forma rápida. Deus, se Ele quiser, Ele pode fazer tudo de forma, num estalar de dedos, literalmente. Mas Deus, Ele é um Pai. Se você é pai, é mãe, se você cuida de alguma criança, você sabe que, hoje eu entendo, eu ainda não sou pai, mas quando paro para pensar no que meu pai fazia comigo, eu falo, caramba, talvez era isso. Quantas vezes a gente, quando criança, o seu filho, o seu neto, enfim, aquela criança quer algo, você tem condições de dar aquele algo, mas você fala, mas não vou dar agora, que precisa aprender a valorizar aquilo que ele vai ganhar, ou então não está pronto, ou então... E os pais vão ali de forma conduzida pelo Senhor, fazendo algo de forma didática. E com Deus não é diferente. Deus, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele é um ser didático, Ele nos ensina o tempo todo. E geralmente, por isso, as coisas com Deus levam um pouco de tempo para acontecer. Isso aos nossos olhos, porque a gente sempre quer tudo para ontem. Só que deixa eu te dar um exemplo de algo rápido, por exemplo, que cresce muito rápido, se espalha. Quantas vezes a gente não olha uma árvore, e aí daqui a pouco você vê, do nada, uma florzinha, um ramo assim, vindo, algo muito rápido e tal. Daqui a pouco, uma vez, nós estávamos aqui na porta da igreja, para sair para evangelizar, e estava crescendo o negócio, até era mais ou menos bonito assim. Aí o Betinho falou, não encosta nisso não, é erva daninha. Aí todo mundo, não, que isso, como é que pode? E do nada assim, foi algo que do nada apareceu ali na árvore. Ele, não encosta nisso não, isso é erva daninha. O que é uma erva daninha? Algo que só serve para matar aquilo onde ela cresce. É veneno para aquela planta. Isso cresce rápido. A erva daninha é algo que cresce muito rápido, se espalha rápido, e aí tudo acontece muito rápido, só que não serve para nada senão morte daquela plantação onde ela está ali se intrometendo. Mas com Deus, quando a gente olha para a palavra, com Deus tudo tem um tempo. Com Deus o crescimento verdadeiro, ele vem, mas ele requer algumas coisas. Com Deus, o que ele faz conosco, quando ele nos dá o crescimento, ele requer de nós paciência e respeito pelo processo dele. Nós precisamos ter paciência e respeito, saber que Deus vai fazer, e nós temos plena convicção disso, amém? Que Deus é poderoso para fazer, como a palavra diz, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, mas para vermos esse infinitamente mais, precisamos de paciência e respeito pela soberania dele. Você imagina que há 2000 anos é falado, Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E para nós parece que 2000 anos é muito tempo, porque de fato, humanamente falando, é. E a gente, como é que pode? 2000 anos Jesus está voltando e não volta, e a coisa não acontece. Só que a igreja como um todo, né, desde a igreja primitiva até os nossos dias, precisa de paciência e respeito pela soberania de Deus. E é aqui que precisamos estar muito atentos, porque acabamos procurando, quando perdemos essa paciência e o respeito pela soberania de Deus, nós acabamos procurando atalhos com as nossas próprias pernas. Nos esquecemos de que há um tempo para todas as coisas e queremos atravessar esse tempo. Afinal de contas, está demorando muito. Afinal de contas, esse meu crescimento, afinal de contas, essa promessa que Deus me deu, afinal de contas, crescer espiritualmente dá muito trabalho. Eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todo dia. Tem outros caminhos mais fáceis, né? Às vezes isso vem à nossa mente. Ou então no trabalho, você está ali, você está trabalhando, você está vendo que Deus pode te abençoar e você fala, mas se eu fizer tal coisinha aqui, se eu mover uma coisinha aqui, talvez eu possa chegar mais rápido onde eu quero. E essa tentação que todo ser humano
é acometido, sofre. Só que quando queremos atropelar o tempo de Deus, nos deparamos com alguns perigos, mas eu quero me ater a um perigo específico. Quando nós esquecemos de que é um tempo determinado para essas coisas, quando nós caímos na tentação da falta de paciência e falta de respeito, nós até podemos ter um certo crescimento, mas como o da erva daninha. E o maior perigo para nós, para qualquer ser humano, é a falta de um fundamento sólido para o crescimento. Crescer sem um fundamento sólido é o maior perigo que nós podemos correr. Crescer sem ter uma base pronta é o maior perigo que nós podemos cair. É a pior coisa que pode acontecer com as nossas vidas. Porque se crescermos sem o fundamento, não estaremos prontos para aquilo que receberemos. E uma construção levantada sem fundamentos cai. Para a gente ter um exemplo disso na palavra, eu quero ir com você agora lá para o Novo Testamento. Não desmarque aí Eclesiastes 3, se você for caminhar comigo lá para Mateus 7:24. Mateus 7:24, nós vamos ler do 24 ao 27. Que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou. Por quê? Porque tinha sido construída sobre o quê? Sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, falta de fundamento. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Todo crescimento demanda de um fundamento. O crescimento aqui é comparado a uma construção. E uma construção demanda tempo. E aí, a gente às vezes, como eu falei, está buscando um monte de coisas lícitas, está buscando crescer em diversas áreas, principalmente na área espiritual. Às vezes nós queremos um crescimento, queremos ser revestidos pela plenitude do Espírito Santo. Estamos buscando ali diariamente o Espírito Santo. Só que, muitas das vezes, nos esquecemos do fundamento. Às vezes nós nos esquecemos, queremos um crescimento, mas esquecemos de que precisamos estar com uma base muito sólida. Nós não podemos construir a nossa casa na areia, nós precisamos construir a nossa casa na rocha. Sabe por quê? Porque no meio do crescimento virão todas essas situações. Chuva, os rios transbordarão, os ventos vão soprar contra a gente, vão bater com força, mas o que vai determinar se seguiremos ou não em frente é o nosso fundamento. Mas essa construção sobre esse fundamento demanda tempo. Sem fundamento correto, uma construção pode ser levantada de uma forma linda, mas ela irá desabar. É possível construir uma casa linda, o pedreiro chegar lá e construir do chão, botar um tijolo em cima do outro, sem coluna, sem fazer lá os fundamentos corretos, vai construir, vai pintar, vai ficar lindo. Só que por pouco tempo, uma hora aquilo vai cair. Por quê? Porque não respeitou o tempo necessário. Quando a gente olha em Eclesiastes falando que há tempo para todas as coisas, e quando a gente olha para Mateus, o próprio Jesus trazendo essa junção, trazendo esse exemplo de uma casa, de uma construção, nós só podemos entender que precisamos de tempo para nos fundamentar. E fundamentar aonde? Já entendemos que nós precisamos ter um fundamento correto. Mas que fundamento é esse, Lucas? Você está falando o tempo todo de crescimento, de fundamento, mas que fundamento é esse?
Esse fundamento, o fundamento correto, o fundamento sólido para termos um crescimento sério é o Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o único fundamento correto para a construção de uma vida. Sem o Evangelho de Cristo, nós não conseguiremos fundamentar a nossa vida espiritual. Nós vamos entrar na igreja, vamos ouvir louvores bonitos, vamos chorar, vamos prantear, nós vamos bater palmas, nós vamos ouvir a palavra, mas vamos sair e nada vai mudar na nossa vida, porque falta fundamento. E eu creio que isso não é o teu caso, meu irmão. Eu creio que isso não é o nosso caso. Eu creio, tenho plena convicção. E isso não é uma palavra nova para ninguém, né? Eu creio que isso é apenas o Espírito Santo nos relembrando de algo. Porque eu tenho plena convicção, Deus tem falado muito ao meu coração. Se você tem vindo aos cultos, você tem visto Deus fazer algo. E eu tenho plena convicção de que a nossa igreja, de que a nossa vida está em constante crescimento e que há algo muito bom a acontecer. Eu tenho plena convicção disso. Eu tenho certeza que você também, se tem vindo aos cultos, se tem ouvido as palavras, se tem participado, eu tenho certeza também que você tem experimentado disso e tem esse sentimento, essa certeza de que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Mas para que essas grandes coisas aconteçam, para que Deus use a sua vida, para que Deus use a minha vida, para que Deus nos abençoe até, nós precisamos de um fundamento. E esse fundamento correto é o Evangelho. E a igreja é o único lugar onde as pessoas se preocupam, se esforçam e zelam pelo ensino correto desse verdadeiro fundamento que é o Evangelho. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar o ensino correto, o ensino zeloso, o ensino verdadeiro do Evangelho, senão na igreja. Todo lugar que é chamado de igreja e prega verdadeiramente a palavra, é um lugar que zela pelo verdadeiro Evangelho, é um lugar que se preocupa com vidas, é um lugar que se preocupa com o crescimento debaixo de um fundamento. Mas lembre-se, isso demanda paciência e tempo. Há tempo determinado para todas as coisas, e Deus é soberano sobre o tempo. E por isso, o inimigo de nossas almas, ele usa diversas questões para diluir a mensagem do Evangelho, principalmente com pessoas influentes. Nós temos ouvido aqui sobre o espírito de Jezabel aos domingos pela manhã, mas se a gente, de uma forma muito superficial, sabe, levar e alastrar isso para o nosso dia a dia, você vê na internet, por exemplo, diversas pessoas que se dizem influencers, que têm canais ou na televisão, ou agora livros, em rádio, enfim, diversos lugares, distorcendo o Evangelho para seduzir corações, distorcendo o Evangelho para atrair pessoas, dizendo que você vai ter vitória, dizendo que se você você não precisa fazer mais nada, diluindo a mensagem do Evangelho sem confrontar o pecado, sem confrontar as nossas vidas, sem mostrar a realidade de céu e inferno, tudo isso para agradar os nossos ouvidos e nos atrair até esses lugares. Mas, meu irmão, não se engane, isso é falso, isso é o que Paulo vai chamar de outro Evangelho, que é maldito. Porque se olharmos, por exemplo, hoje para as redes sociais, é algo que talvez todos tenham acesso, nós vamos ver pessoas prometendo diversas questões. E aí, tratando de um crescimento da vida como um todo, quem não pensa em um crescimento financeiro, não é verdade? Todo mundo, ainda mais a gente vivendo hoje a crise financeira que a gente vive no nosso país, todos nós sempre precisamos evoluir financeiramente. Aí tu abre lá o celular, o Instagram, primeiro influência que tu vê lá, ó, plataforma tal, não sei o que lá. Aí já aparece a Bet da vida, já aparece aquela plataforma lá, daquele bichinho lá, que é só tu apertar e talvez tu ganhe um dinheirão. Coisas fáceis, dinheiro rápido, dinheiro fácil, algo sendo promovido muito rápido. Ou, por exemplo, para quem está aí no mercado corporativo, o algoritmo, ele te mostra tudo, né? Você abre lá o teu celular e tem alguém falando para você, olha, eu vou te ensinar como você crescer na tua profissão. Aí você, caramba, todo dia eu abro lá e tem lá, seja um advogado que ganha não sei quantos milhões por mês,
Todo dia tem um anúncio disso nas minhas redes sociais. Seja promovido mais rápido no trabalho. Ou seja, atalhos que o diabo vai nos mostrando para nos distrair, para nos afastar do verdadeiro propósito, que é um crescimento com fundamento sólido, respeitando o tempo e a soberania de Deus sobre esse tempo. E é justamente quando essas opções aparecem que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração é ansioso, que o nosso coração, às vezes, muitas das vezes atribulado por um momento que estamos passando, tenta nos levar ao erro, tenta nos fazer esquecer que há um tempo estabelecido para todas as coisas. Nós vemos aqui na palavra duas situações muito claras. O ensinamento em Eclesiastes nos trazendo a soberania de Deus sobre o tempo, dizendo que Ele controla todas as coisas. Nós vemos aqui Jesus já no Novo Testamento nos mostrando que há um tempo e esse tempo tem que ser respeitado e esse crescimento é algo que vai acontecer de forma sólida. Duas passagens aqui que se complementam. Mas quando olhamos para a nossa realidade, quando saímos dessa porta para fora, o que nos assola é correria. Correria, correria. Hoje nós conseguimos fazer tudo sem esforço nenhum, nós conseguimos chegar a lugares com um clique no celular. Nós não precisamos muitas vezes pensar para fazer certas coisas. E quando a gente olha para a igreja brasileira, a gente vê diversas pessoas, infelizmente, tentando afastar, ou melhor, não se preocupando em aproximar pessoas até Deus, mas se preocupando simplesmente em lotar a igreja, se preocupando simplesmente em colocar um monte de pessoas amontoadas no mesmo lugar, prometendo algo, prometendo um crescimento que não é verdadeiro. Mas, meu irmão, não se engane, há um tempo determinado para todas as coisas. Esse crescimento que você está buscando, se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer profissionalmente, se você está buscando um crescimento financeiro, se você está buscando um crescimento no seu relacionamento, na sua família, não se engane, há um tempo determinado para todas as coisas, e esse crescimento deve ser feito a partir de uma base sólida que é o Evangelho. Se negligenciarmos o Evangelho, se negligenciarmos a palavra em nossas vidas, qualquer crescimento será sem fundamento, e sem fundamento nós iremos cair, a nossa casa não ficará de pé. Com certeza você já viu algum exemplo de uma pessoa que chegou a algum lugar de forma rápida, daqui a pouco do nada também aquela pessoa já não estava mais naquele lugar. Você fala, como pode isso? Tudo muito rápido. Porque a pressa, já diz o ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. E o nosso Deus não é um Deus de pressa. O nosso Deus é um Deus que se apressa em nos socorrer quando estamos necessitados. Isso Ele é. Eu tenho plena certeza de que você nunca ficou desamparado no momento onde precisou do Senhor. No momento de desespero, no momento de provação, eu tenho certeza de que nós nunca ficamos desamparados. E Deus se apressa em nos socorrer. Mas, tratando de crescimento, de uma vida com Ele, o Senhor é um Deus didático. Ele é soberano sobre o tempo. E Ele fala o seguinte, olha, construa a tua casa na rocha, espere o meu tempo, saiba que eu tenho o melhor para você, porque o nosso Deus tem o melhor para nós. Muitas das vezes nós pensamos que sabemos o que é melhor para nós, muitas das vezes nós achamos que aquilo que estamos buscando é o que vai, agora sim minha vida vai para frente, porque se eu conseguir aquilo ali, aí você consegue, você vê, era isso? Consegui isso que eu tanto queria. Era essa a sensação? Era só isso? Mas aquilo que vem do Senhor é algo que tem fundamento, é algo que vem para ficar, não se engane. E o diabo, sabendo que a igreja é o lugar onde apresenta o verdadeiro fundamento para a vida do ser humano, ele tenta atacar a igreja o tempo todo. Ele tenta atacar dessa forma, diluindo o Evangelho, mas ele tenta atacar também tentando destruir a igreja. Uma das formas que o diabo, na minha perspectiva,
Uma das formas que o diabo tenta destruir a igreja hoje são com as facilidades e os resumos. Afinal de contas, eu não preciso ler a Bíblia. Eu pego lá no aplicativo ou numa rede social, vai ter alguém resumindo a Bíblia lá para mim. Eu não preciso ir para a igreja ouvir uma pregação inteira. Tem um monte de cortes na internet lá com trecho de várias mensagens maravilhosas que vão me encher, que eu vou ficar ali animado, feliz. Mas, meu irmão, não se engane. A nossa vida não pode ser preenchida por fragmentos, por cortes, por resumos. Nada disso vai nos trazer uma base sólida. Nada disso vai nos trazer uma base de crescimento verdadeiro. Sabe por quê? Tudo isso vai nos fazer caminhar. E até pode nos fazer caminhar. Nós até podemos ouvir boas mensagens ali naqueles cortes do Instagram, enfim, do TikTok, da rede social que você usa. Só que no momento da tribulação, quando cair a chuva, quando transbordar o rio, quando os ventos soprarem e baterem com força contra a sua vida, esses cortes não vão te sustentar. Esses resumos não vão te manter de pé. Nós não seremos fortalecidos, nós não estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha com facilidades. Essas facilidades servem para nos afastar do Senhor. Não estou dizendo que nós não podemos assistir essas coisas, um corte de uma mensagem. Por exemplo, você está ali no Instagram da igreja, aí tem uma parte da mensagem ali. Não estou dizendo que não vou assistir isso não, vou passar. Não é isso. Mas que isso não seja a única fonte do Evangelho para nós. Nós precisamos ter uma vida diária de oração e de leitura da palavra. Nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos ter certeza de que Cristo nos salvou, não porque alguém nos falou, mas porque nós temos a experiência com Ele através da leitura da palavra, através da oração, através de aguardar o tempo, através de saber que Ele é soberano. E quando damos ouvido a todas essas coisas que nos afastam de um evangelho sólido, nós caímos num erro brutal, que é uma preguiça espiritual. Uma rotina onde não precisamos ler a Bíblia, uma rotina onde se esquecemos de vir à igreja, ou então, se venho à igreja de manhã, não estou afim de voltar à noite, ou não, hoje eu não vou de manhã que eu não estou afim, só vou à noite. Uma vez só basta. E aí tantas outras coisas passam a ser prioridade na nossa vida, e não mais Deus. Mas isso tem um nome, isso é uma preguiça espiritual que infelizmente vem assolando o Brasil nos últimos anos. E o combate a tudo isso é o que nós lemos no começo e é o que nós lemos em Mateus, tanto em Eclesiastes quanto em Mateus. Em Eclesiastes vai dizer no versículo 3:1, tudo tem seu tempo determinado e é tempo para todo propósito debaixo do céu. E sabendo aguardar esse tempo, nós vamos olhar para o capítulo 7 de Mateus, versículo 24, e vamos ver que a nossa casa vai estar sendo construída na rocha. Com Deus, o crescimento ele é verdadeiro. Com Deus, o crescimento é com raízes profundas. Com Deus, o crescimento é com a base sólida. Com Deus, o fundamento, a casa ela é construída da maneira correta, com fundamentos corretos, com as colunas no lugar correto, com o telhado de forma correta. E jamais essa casa será derrubada se estiver construída na rocha. Meu irmão, minha irmã, se você tem construído a tua casa na rocha, se você quer um crescimento espiritual e tem construído isso na palavra, saiba que o diabo não vai te derrubar. O diabo, com as suas aflições que ele coloca, com as suas tentações, não vai conseguir te derrubar. Mas não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, é porque a rocha é quem nos garante. É porque a rocha, o fundamento, é quem garante a firmeza da casa. E é por isso que nós viemos à igreja, é por isso que nós oramos, é por isso que nós buscamos a palavra, porque, como também vai dizer em João, nós precisamos ser árvores de bons frutos.
E uma árvore de bom fruto, ela só de fato vai dar o bom fruto se ela tiver raízes fincadas, se ela tiver raízes profundas, se souber respeitar o tempo, se souber que tem que regar, depois do plantio você rega e vai cuidando e vê aquela primeira folhinha. Eu falei desse exemplo dessa árvore que a gente passa e vê. Está lá um tempo, mas eu sei que daqui a alguns meses nós vamos passar, ela vai estar toda florida novamente. E quem faz isso senão o Senhor? Na sua vida não é diferente, meu irmão. Talvez nesse momento você pode estar vivendo um tempo de seca espiritual. Você pode estar vivendo um momento de aflição, um momento onde você fala: Lucas, você está falando isso porque você não sabe como é que está a minha vida. Tudo está dando errado. Tudo que eu tento fazer dá errado. Nada vai para frente. Ninguém acredita em mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. O Senhor acredita em você. O seu Pai te chama para uma vida sólida com Ele. E não importa quantas vezes deu errado, importa o que fazemos a partir disso. Precisamos colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. E eu tenho plena certeza de que a hora que der certo no tempo do Senhor, é a hora que de fato virá para ficar. Diante disso tudo que falamos, para termos um fundamento firme, para respeitar o tempo do Senhor, para entender que Ele é soberano sobre o tempo, nós precisamos entender 4 coisas. E a primeira é: confie na soberania de Deus. Confie que o teu Deus é soberano, confie que o teu Pai cuida de você. Não busque atalhos para tentar apressar os acontecimentos. Lembre-se que para crescer de uma forma sólida é preciso tempo. E o Pai que controla esse tempo faz o bem aos seus filhos. O Senhor, Ele é mestre em controlar o tempo. Uma dica para isso: peça a Deus que te lembre de tantos e tantos exemplos bíblicos que esperaram anos e obtiveram as promessas de Deus. Abraão, Deus deu uma promessa a ele, que ele seria pai de muitas nações, quando ele nem tinha filhos. E aí o que Abraão faz? Quando Deus fala literalmente que daria de fato um filho a ele, está demorando muito. Pegou um atalho. O que aconteceu a partir disso? Destruição, morte. Porque aquele não era o tempo de Deus, aquele era o tempo que Abraão achava que deveria. Afinal de contas, Deus, eu sou muito velho, dizia Abraão. Mas no tempo de Deus veio Isaac. E tantos outros exemplos da Bíblia que nós podemos ver. Então confie na soberania de Deus, meu irmão. 2, valorize os pequenos avanços. Geralmente estamos tão focados no resultado final que não percebemos as coisas que Deus vai fazendo no nosso dia a dia, durante todo o tempo que Ele nos faz crescer. Às vezes a gente fala assim: eu preciso conhecer a Bíblia inteira, eu preciso ter um crescimento espiritual avassalador. E aí você começa a buscar e parece que você ainda não chegou naquilo, mas às vezes nós nos esquecemos de onde saímos e onde já estamos. Então valorize os pequenos avanços. Quer uma dica para isso? Crie um diário de oração e anote como Deus tem respondido às suas orações, mesmo em pequenos detalhes. Materialize a coisa, coloque ali, crie mesmo, escreva. Como a gente sempre faz aqui todo ano, o pastor no culto da virada, ele sempre fala: olha, faça ali os seus pedidos, e ao longo do ano a gente vê Deus fazendo coisas, né? E às vezes a gente se esquece: caramba, parece que nada estava acontecendo, mas nas pequenas coisas Deus ia trabalhando. 3, mantenha um comprometimento com a palavra. Não se baseie por resumos rápidos da Bíblia. Não se baseie pelo que a rede social diz. Busque o seu próprio conhecimento de Deus através dos ensinos verdadeiros e sólidos. E uma dica para se manter comprometido com a palavra: não caia na tentação de substituir o seu devocional com Deus. Faça um compromisso consigo mesmo e com o Senhor de ler a Bíblia diariamente e dedicar um tempo específico do dia para o estudo e oração. Não negocie a sua vida devocional. Nós não podemos fazer isso. Sem isso, jamais haverá um crescimento sólido.
E 4, para finalizarmos, viva com propósito. Um crescimento sólido precisa ter um objetivo. E todo crescimento, quando Deus mostra as pessoas que avançam espiritualmente na Bíblia, quando Deus mostra promessas sendo cumpridas, tudo isso tem um propósito. Nunca é simplesmente por acontecer. Nós não ganhamos dinheiro no nosso trabalho, trabalhamos e recebemos salários por receber. Nós não podemos pensar que estamos apenas vindo à igreja por vir, ou ler a Bíblia por ler. Tudo isso, tudo na sua vida, meu irmão, tudo na nossa vida tem um propósito. E o nosso propósito em todas as coisas é glorificar a Deus. O nosso crescimento sólido, firmado na palavra, serve para que possamos servir a Deus e ao seu corpo. O nosso crescimento precisa gerar serviço a Deus e à igreja. Quer uma dica para isso? Se engaje na obra de Deus. Você pode falar do amor de Deus pela rua. Você pode chegar ao pastor, aos líderes de ministério e se envolver na obra, se você ainda não é envolvido. Mas existem aí fora milhões e milhões de pessoas que não conhecem a Cristo e podem morrer sem Ele, a não ser que você fale. Existem milhões e milhões de pessoas que estão aí fora e podem ser lançados no inferno, morrer sem Cristo, a não ser que eu e você falhemos a essas pessoas. E isso precisa nos incomodar diariamente. Nosso trabalho, nossa faculdade, onde nós vamos, existem pessoas que não têm esse conhecimento, que não conhecem a Jesus. E tudo isso que falamos, saber respeitar o tempo, crescer, ter uma base sólida, não só serve para não nos derrubar, para nós avançarmos, mas também para servirmos a Deus e à igreja. Ontem, no GAT, nós falamos sobre algo e Deus tem falado muito ao nosso coração, que precisamos ser, e eu até tratei disso, falei que quando olham para a geração atual, falam que dão diversos, taxam de diversas formas, né? Ah, geração isso, geração aquilo, geração... Sempre uma coisa ruim, né? Eu entendo, tudo bem. Só que tratando como igreja, nós somos a igreja dessa geração. Você e eu somos a igreja dessa geração. Paulo, os apóstolos foram a igreja daquela geração, mas a história conta diversas outras igrejas, diversas outras gerações, mas hoje eu e você somos a igreja dessa geração. E como igreja dessa geração, aprendendo tudo isso, nos baseando, respeitando o tempo de Deus, nós não podemos ser uma geração preguiçosa. Nós precisamos ser uma geração multiplicadora. Deus deu talentos para todos nós, e Deus chama a fundamentarmos a nossa vida naquilo que Ele nos deu. Tudo isso com um propósito. Sermos uma geração multiplicadora, ou seja, servir a Deus e servir ao próximo. É para isso que nós fomos criados. O nosso dinheiro é para servirmos a Deus e ao próximo, a começar pela nossa família. A nossa vida cheia do Espírito Santo é para servir a Deus e ao próximo. O nosso trabalho é para servir a Deus e ao próximo. Quando você faz bem o seu trabalho, você está servindo ao próximo e honrando o nome de Deus. E é para isso que nós existimos. Qualquer crescimento em nossas vidas, além de ser sólidos, além de dever ser fundamentado no Evangelho, precisa servir a Deus e ao próximo. Se o crescimento que nós buscamos não é para servir a Deus e ao próximo, não serve de nada. Porque o nosso Senhor nos chama a glorificarmos o nome dEle. Amém?